O Agora Metrópolis começa falando de política. É porque hoje pela manhã a CPMI do INSS teve confusão e gritaria depois que foi aprovada a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. E sem enrolar muito, a gente vai direto para o Congresso Nacional, onde está o repórter Samuel Pancha e a colunista Milena Teixeira para contar para a gente o que é que rolou de fato. Samuel, boa tarde. Você está acompanhando aí, sempre, na verdade, acompanhando as confusões do Congresso Nacional. Me dá uma medida de quão grande foi essa, porque a agressão física não é tão comum assim. Pois é, Rafa, eu acho que dá para dividir por escalas as confusões do Congresso Nacional. Geralmente é bate-boca ali, ou ir para cima, mas de fato chegar às vias de fato é uma coisa um pouco rara a gente ver por aqui. Eu vou explicar brevemente o que aconteceu. Milena tem muito bastidor sobre o antes dessa decisão e o depois, as consequências. Então eu quero passar logo para ela, mas explicando brevemente. Foram votados hoje vários requerimentos na CPMI do INSS. Um desses requerimentos era para quebrar os sigilos bancário e telemático do Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, né? Ele é conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula. E aí os senadores decidiram fazer essa votação em bloco, ou seja, não iam votar só esse requerimento, era esse requerimento junto com vários outros. E a votação foi feita de forma simbólica. Quando a votação é feita de forma simbólica, o que acontece? Quem é contra, quem quer votar não, se manifesta, levanta, ergue o braço. E aí começa o desentendimento, porque os governistas alegam que eles tinham uma maioria ali que votou contra esse requerimento. A presidência do Senado, a gente ouve no vídeo o Carlos Viana falando, né, Milena? Ele fala que só contam os titulares da CPMI, não os suplentes. Esse detalhe é importante, porque aí a gente vê no vídeo que diminui o número de mãos levantadas ali. E aí, na conta do presidente da CPMI, o Carlos Viana, esse requerimento foi aprovado, porque não teve uma maioria de pessoas, o quórum era 31, e na conta do presidente, ele descontou 2 vezes, foram 7 deputados que votaram contra o requerimento. E aí começou uma confusão. E aí o vídeo é muito impressionante até, porque os deputados governistas, eles vão para cima da mesa ali da presidência, eles levantam e vão correndo, tentando questionar o resultado que tinha acabado de ser proclamado pelo presidente. E aí os deputados de oposição entram ali no meio, vira uma confusão. Tem o vídeo do deputado Rogério Corrêa, que ele realmente dá um soco num colega, ele mesmo assumiu que fez isso depois, né? Então foi uma situação muito dramática, eu diria, né? Porque o rito da votação ali, a impressão que a gente tem aqui, conversando um pouco nos bastidores, é que houve ali um pouco de desentendimento sobre como isso ia ser votado. Mas o fato é que o requerimento, segundo a presidência, foi aprovado e, no momento, pelo menos para a CPMI, está em vigor. Ou seja, a quebra do sigilo telefônico e do sigilo bancário do Lulinha foi aprovada. É uma investigação que está em andamento, uma investigação que tem detalhes muito interessantes que o André Chalder vai contar daqui a pouco. Não vou furar ele aqui, ele consegue explicar como a apuração é da coluna da Andresa Matais e vai explicar para quem está acompanhando a Acorda Metrópolis com mais detalhes por que o Lulinha está sendo investigado agora pela CPMI. O último detalhe que eu queria acrescentar, que coloca mais fogo aí nesse turbilhão de Brasília, é uma informação publicada pelo portal G1 agora há pouco, de que a Polícia Federal já havia pedido a quebra dos sigilos do Lulinha, do filho do presidente Lula, e o ministro André Mendonça tinha deferido esse pedido, ou seja, o ministro André Mendonça já tinha aprovado essa quebra de sigilo para a Polícia Federal. Aqui seria a quebra de sigilo para os parlamentares da CPMI. Portanto, assim, o ano começa realmente bastante conturbado para o governo, com, enfim, as questões envolvendo aí o STF, que de certa forma aí dragaram o governo para uma crise, e agora é uma crise que envolve diretamente o filho do presidente, Rafa. É isso, Samuel. Realmente inusitado é uma palavra até leve da gente falar sobre essa confusão. O vídeo está aí passando na tela, estou pedindo até para o pessoal ficar repetindo enquanto vocês falam, para dar ideia, de fato, da noção da confusão que aconteceu. E aí eu vou para a Milena Teixeira. Milena, antes de você trazer esses bastidores de antes e depois, eu quero uma análise política da sua parte. Eu quero entender o que aconteceu para que os aliados do governo fossem engolidos dessa forma. Afinal, o governo tem maioria na CPMI e a gente vê na cara dos senadores e dos deputados o susto quando há o anúncio da aprovação. E aí eu queria saber o que aconteceu de fato para que houvesse esse momento
né, que foi pego aí o governo de surpresa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde à nossa audiência. Pois é, Rafael, o que aconteceu aqui, eu acompanhei, estava durante a CPMI, até durante os ataques violentos, ataques físicos ali entre os parlamentares que aconteceu, que infelizmente aconteceu. E quando a gente vai conversar com integrantes do PT, o que é que eles dizem, Rafael? Eles dizem que eles optaram por fazer essa votação em blocos, né? Votar em bloco, só que eles alegam que eles não fizeram a contagem correta, né? Que o Carlos Viana, por isso que o PT está falando que o presidente da CPMI, o Carlos Viana, deu um golpe na base governista. Eles falam que eles colocaram para votar de um jeito e que aí o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, não fez a contagem correta desses votos. E é por isso, Rafael, que a cúpula ali do PT, o Paulo Pimenta, que é petista e integra a comissão, a CPMI, ele buscou o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente aqui do Senado Federal, justamente para reverter essa votação. Então, o que houve ali foi basicamente isso, né? O governo optou por um modo ali de votar, só que, segundo o governo, o presidente da CPMI não cumpriu corretamente, não contou, não fez essa contagem corretamente, e aí eles foram até Davi Alcolumbre para tentar recontar, para tentar reverter isso, né? O que o governo tem dito aqui na Câmara dos Deputados? Que houve golpe, houve uma tentativa de golpe por parte da comissão. Mas o que o Carlos Viana fala? Eu só cumpri o regimento. Então, ele está falando, olha, teve brecha ali, eu cumpri o regimento e a gente aprovou a quebra de sigilo bancário do Lulinha, que é filho do presidente Lula. Então, o que a gente tem é o governo falando uma coisa, a CPMI falando outra, citando outro ponto, citando questões regimentais, mas os dois estão aí brigando, divergindo em relação a isso, e a divergência foi tão grande, né, Sam, que teve até violência física. Um deputado partindo para cima do outro. Isso vocês podem ver no portal Metrópolis, a gente tem vídeos, tem gravações mostrando isso. Mas falando, Rafael, agora de bastidor, do que deve acontecer depois disso, porque, claro, estamos em ano de eleição e tudo tem repercussão política. Eu conversei com ministros do alto escalão do Palácio do Planalto e até do governo mesmo, o que eles me disseram? A gente vai apostar agora no Alcolumbre, nessa relação que o governo tem com o Alcolumbre, para livrar o Lulinha dessa quebra de sigilo. Então, eles vão apostar na relação que o governo tem com o senador Davi Alcolumbre, para que Lulinha fique mesmo livre aí dessas medidas que foram aprovadas pela CPMI hoje. Então, a ministra Gleisi Hoffmann, ela está em Maceió, em uma agenda em Maceió, mas ela esteve o tempo todo em contato com o deputado Paulo Pimenta, que é o principal nome do governo na comissão, e ele já saiu daqui direto para a residência oficial para conversar com o Alcolumbre. Em último caso, Rafael, o governo fala até de STF, até de ver essa questão no Supremo Tribunal Federal. Porque para o governo é muito preocupante que que a CPMI tenha acesso a essa quebra de sigilo do Lulinha. Aliás, Lulinha é filho do presidente Lula, né? Um personagem que é importante para ali dentro do jogo político. A gente está falando de um ano de eleição, outubro já está muito perto, então qualquer coisa que afete realmente a imagem do presidente Lula preocupa o Palácio do Planalto. Então, o Palácio do Planalto, o papel, nesse momento, ali do Palácio do Planalto, é fazer com que essa medida aprovada hoje aqui na CPMI, com que não vá para frente, né? Barrar com o Alcolumbre ou tentar barrar até mesmo no STF, porque o Lulinha é filho do presidente, tem muita ligação com o presidente e ele sempre esteve na mira da CPMI. Então, nos próximos dias, a gente vai ver aí os desdobramentos dos ministros do presidente Lula tentando fazer com que recontar esses votos. Enfim, há toda realmente hoje foi uma força-tarefa por parte aí do PT de Lula para conseguir barrar realmente essa quebra de sigilo. Em outra frente, Rafael, eu conversei também com lideranças do PL aqui na Câmara. O que eles dizem, né? Olha, eu acho que... Eu conversei com o líder do PL, o senador Carlos Portinho, e ele me disse, eu não acho que o Davi Alcolumbre vai livrar o Lulinha, porque seria mostrar que a gente está se protegendo. Só que a gente tem que aguardar para ver também, né? Porque aliados do Centrão, aliados do próprio presidente do Senado, do Davi Alcolumbre, eles dizem que o Davi pode não querer comprar esse desgaste. Porque, veja, o Davi estaria comprando um desgaste não só com o governo, mas também com outros integrantes do Centrão, porque foram uma série de convocações hoje.
Então a gente tem aí a oposição pensando de uma maneira, o Centrão achando que o Davi Alcolumbre não compraria esse desgaste e o governo tentando de todo modo, Rafael, realmente barrar aí essa questão do Lulinha. E só adicionar uma coisa, Rafa, antes de voltar para você, que a reação também foi muito imediata. Então, logo após esse resultado, que teve ali a confusão e a sessão foi suspensa, os parlamentares governistas já fizeram uma coletiva de imprensa falando, olha, vamos levar esse caso para a presidência, porque o regimento não foi cumprido, então essa votação não tem validade. E aí eu até perguntei, mas já que o Lulinha é citado nas investigações, isso é um fato que já foi mostrado aí na coluna Andresa Matais, por que o governo está tão empenhado em barrar essa investigação? E aí o Paulo Pimenta, né, o deputado, e o Randolfo Rodrigues, líder do PT no Senado, me responderam que essa não é a questão, mas que tem outros requerimentos, por exemplo, Fabiano Zettel, que é alguém ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, alguém ligado ao Tayaya, o resort que foi da empresa que o Dias Toffoli era sócio, só como as coisas vão se ligando. Então, o argumento dos governistas é esse, que não é que eles são contra a convocação do Lulinha, eles são, mas eles dizem que a questão aqui é que não foi seguido ali, não foram votados requerimentos muito mais, que seriam mais importantes ou que teriam entrado antes. E a segunda questão é que eu e a Milena, a gente conseguiu abordar o Carlos Viana, o presidente da CPMI do INSS, logo após essa coletiva e perguntamos para ele, e aí, eles estão falando que você cometeu uma fraude, qual a sua reação? Ele reagiu, ele falou pra gente, está na coluna da Milena Teixeira isso, ele falou que ele seguiu o regimento, como a Milena falou, e que o sigilo está quebrado e a votação está mantida. Então, realmente aí é uma crise bem grande para começar o ano aqui no Legislativo, Rafa.